Palavra de Deus no Salmo de número 116, versículo 1 ao 7, o Senhor nos fala o seguinte: eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações, Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor, pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Que esse seja o nosso propósito, não somente nesta noite, mas o nosso propósito de vida. Que nós possamos nos exortar constantemente da necessidade de entrega, de nos entregarmos ao Senhor, de sermos totalmente dependentes de Deus. E que isso possa começar agora, nesse instante, nos colocando à disposição do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor trabalhe sobre a nossa consciência, que o Senhor trabalhe sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, para que tudo seja voltado, única e exclusivamente, a amar e confiar nesse Deus maravilhoso, que nos guarda, que nos protege, que nos abençoa. Coloque a tua vida diante de Deus, ora ao Senhor, ministério de louvor. Já peço que tome posição, em seguida estarei rompendo o silêncio com oração. Coloque a tua vida diante de Deus, peça ao Senhor para Ele trabalhar nesta noite, na tua vida, para que Ele possa ministrar através do teu Santo Espírito ao teu coração. Amado Deus, hoje, mais uma vez, nós temos a oportunidade de estarmos em Sua presença para adorar e exaltar o Teu santo e excelso nome. Pai, tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor faz e fez na nossa vida, simplesmente essas coisas, acima de tudo, a salvação por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, já seria o suficiente para dedicarmos uma vida de total adoração, de total dedicação ao Senhor. Mas o Senhor faz e tem feito muito mais para cada um de nós. Te agradecemos pelo dom de cada dia, te agradecemos pelos amigos que nós temos, te agradecemos pela família que o Senhor nos concedeu, te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos, ó Deus, pelo abrir dos nossos olhos e por termos um local no qual nós possamos descansar ao final deste dia. Te agradecemos pela fidelidade do Senhor, que se manifesta nos nossos momentos mais difíceis, mas também naqueles momentos de extrema alegria e felicidade. Em todo o tempo, em todos os instantes da nossa vida, sabemos que o Senhor se faz presente com o teu amor, com a tua graça e com a sua misericórdia, Deus. E por isso, mais uma vez, aqui estamos para te adorar e colocar diante de ti a nossa gratidão. Que esse culto, ó Deus, seja um culto de exaltação ao teu nome, que seja um culto de gratidão ao Senhor, que de fato possa brotar do fundo do nosso ser um amor genuíno, um amor sincero, que seja expressado através das nossas orações, através da nossa adoração, ó Deus, e que tudo que nós nos propomos a fazer nesta noite seja de coração, ó Deus, de um coração que te ama, que te quer, que desfruta e quer cada dia mais viver em comunhão com o Senhor. Então, ó Deus, te peço em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos abençoe com a tua bendita presença e fale profundamente ao nosso coração. Que nós, ó Deus, possamos desfrutar deste momento de adoração ao Senhor, e que isso possa preencher o nosso
acontecer de tal maneira que somente o Senhor é capaz. Então, Deus, mais uma vez eu te peço, abençoe-nos com a tua direção, abençoe-nos com a tua presença em nossa vida, e que o Senhor manifeste o teu poder, manifeste a tua graça, a tua misericórdia em nosso meio nesta noite, ó Deus, bem como na vida de todos aqueles que estarão assistindo este culto. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos adorar aquele que é digno de toda glória e de toda honra. Talvez você chegou aqui embaixo de guerra, com seu coração entristecido. Talvez o inimigo tenha tentado de todas as formas durante essa semana te desanimar. Talvez no dia de hoje, para que você não estivesse. Mas aqui nós estamos de pé.
de pé, igreja, vamos ver o tema desta noite e a divisa. Durante esse mês, muito provavelmente trabalharemos dessa forma, falando cada dia tendo um tema e uma divisa. E essa noite que nós celebramos a ceia do Senhor, tem um tema que é voltado para isso: a mesa com o Salvador, comunhão com Deus e uns com os outros. Vamos repetir? A mesa com o Salvador, comunhão com Deus e uns com os outros. A divisa que encontra-se em João capítulo 17, versículo 21, nos diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Guarda no teu coração. O caminho para a tua vitória está na tua comunhão com o Senhor. Leitura bíblica, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 ao 23. Não vem sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, graça de bênção, abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do povo de Cristo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Veja Israel segundo a carne, os que comem sacrifícios não são, porventura, participantes do altar. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Ou livraremos o Senhor, somos nós mais fortes do que eles. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém. A igreja pode sentar. A palavra lida, ela fala exatamente sobre isso, sobre fidelidade, sobre comunhão e sobre o nosso relacionamento com as coisas de Deus. Precisamos ser atentos e dedicados, irmãos, totalmente dedicados ao reino do Senhor. Salmo 133, versículo 1 ao 3, o Senhor nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermão e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E por esse propósito de vivermos em comunhão uns com os outros, e nós como o Senhor, nós temos a oportunidade de entrarmos na presença do Senhor e orar a Ele, clamando em favor da sua igreja, em favor dos nossos irmãos, em favor das nossas vidas também. Então estaremos orando agora pela união da igreja, que é uma bênção, e pela união das nossas famílias. E eu vou pedir com que a irmã Márcia esteja orando. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai querido, ó Deus, pela oportunidade de estarmos novamente em tua casa. Muito obrigada por esse culto que se inicia, muito
A palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17, nos exorta: cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Então, estamos devolvendo ao Senhor aquilo que a Ele pertence. Que nós possamos, acima de tudo, entregar nosso coração ao Senhor, mas também aquilo que a Ele pertence e tem nos abençoado sobremaneira. E no 398, sou feliz. Oh
semana, aniversariante dessa semana. Vamos orar agradecendo pelos dízimos e ofertas. Pedir ao irmão José Nogueira. O irmão José Nogueira estará orando, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Soberano Deus, nosso Pai que está no céu, louvado e glorificado seja o teu santíssimo nome, Deus, pela excelência de sua majestade, poder e soberania. Senhor nosso Deus, aqui estão os dízimos que os teus servos têm devolvido para serem empregados nas obras da tua igreja. Abençoa de maneira poderosa, Senhor, esses recursos para que sejam empregados na obra da igreja e que o Senhor abençoe todos aqueles que têm sido fiel, têm devolvido os dízimos para o Senhor e abençoe aqueles que não puderam fazer a mesma coisa. Mas o Senhor há de abrir portas para que eles possam também ser participantes da entrega dos dízimos à igreja do Senhor. Senhor nosso Deus, fica conosco e ajuda cada um de nós a participar desse culto que é endereçado ao Senhor e que ele há de ser recebido no teu trono de glória com um cheiro suave a ti. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço todas essas coisas. Amém. Amém. Amado Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado dos teus servos. O Senhor tem atuado sobre a vida de cada um que aqui está e o Senhor tem feito com que este seu cuidado possa ser muitas vezes uma mensagem para as outras pessoas. E aqui agora nós estamos a te agradecer pela vida do Vitor e da Juliana, do Vitor por mais um ano de vida e do casal por mais um ano de matrimônio. Deus, que o Senhor continue atuando sobre a vida deles, que o Senhor esteja guardando mente e coração, que tudo aquilo que não venha do Senhor caia por terra em nome do Senhor Jesus, que os laços possam cada vez mais ser firmados de um para com o outro e para contigo, ó Deus. Que esta aliança que um dia foi firmada na sua presença possa ser fortalecida, ó Deus, e que este casal possa não somente ser abençoado por ti, mas que seja um canal de bênção, que seja, ó Deus, e venha se tornar um exemplo para os seus familiares, para os seus amigos, e que o Senhor esteja fazendo com que eles prosperem em todas as áreas da vida deles, mas acima de tudo, na área espiritual e na área familiar. Deus eterno, que o Senhor continue dando orientação ao Vitor e a orientação do Senhor a Juliana, que o Senhor dê a eles a capacidade de permanecer em amor, um amor profundo um pelo outro e um amor profundo pelo Senhor, mas que o Senhor também dê sabedoria a eles para educar o Ravi, ó Deus, que é fruto deste matrimônio, e que eles nunca venham perder de vista aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor ainda há de fazer na vida deles e através da vida deles. São essas bênçãos que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, Daniel está com a oportunidade. Boa noite, amada igreja. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que esteja aqui conosco essa noite fria, mas abençoada. E no louvor dos antigos que vão lembrar, José de Paula,
e jamais seremos vencidos, em nome de Jesus, né? E na hora do perigo, você está bem perto, nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Então, servimos a um Deus maravilhoso, esse que nos dá força a prosseguir aos pés da cruz. Louvemos ao Senhor. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo do teu coração, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. E meu Deus está no coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram pela cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Canta, igreja, canta. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Vive, ó Deus, está o meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora perto da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Mesmo quando eu chorar, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora perto da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ainda entrando na sua presença nessa noite tão abençoada que o Senhor está nos concedendo. O Senhor vem estar aqui conosco no decorrer desse culto. O que vier a acontecer aqui, você levar a honra e glória do teu santo nome, Senhor. O Senhor tem sido maravilhoso na vida dessa igreja aqui nesta localidade, trazendo vidas, salvando famílias, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco. E agora o Senhor vem abençoar o nosso pastor Luiz Marcelo. Será somente um instrumento
para trazer o recado do Senhor para os nossos corações. Fique conosco, continuemos nessa nossa reverência para ouvir a palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo e, sobretudo, pela nossa salvação em Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Igreja, por favor, abra suas Bíblias. De segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Enquanto isso, estão se divertindo lá atrás. A irmã Manuelina está contribuindo sem saber. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Isso, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 19, e a palavra do Senhor nos fala o seguinte, na nova tradução na linguagem de hoje: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, guarde esses dois versículos. O Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor sabe exatamente quem pertence a Ele, quem entregou o coração a Ele. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Como eu falei, irmãos, hoje o Senhor, através deste memorial, nos traz a reflexão a respeito da necessidade de uma vida de comunhão com o Senhor, porque a comunhão com o Senhor é o caminho para a nossa vitória. Queridos, todo ser humano precisa estabelecer um propósito de vida, ou precisa ter um propósito de vida, mas independentemente de qual seja este propósito, não deve estar desvinculado de uma comunhão com Deus. Ou seja, você estabelece um propósito para a tua vida, um propósito que você precisa, que você necessita, que você deseja alcançar. Mas, querido, nunca abandone e nunca esqueça que o teu principal propósito de vida precisa ser uma vida de comunhão com o Senhor. Até porque no nosso dia a dia, na nossa vida, nós sabemos que não são poucas as dificuldades que nós enfrentamos, irmãos. Independentemente se você quer ter uma família feliz, uma família unida, se você quer melhorar a sua vida profissional, os teus relacionamentos familiar, não importa qual seja o seu propósito de vida, aquilo que você coloca como objetivo para a sua vida, as dificuldades, elas sempre se apresentam. Por isso, precisamos entender que se nós desejamos ter uma vida no qual tenhamos condições de enfrentar essas dificuldades, esses obstáculos, precisamos cuidar primeiramente da nossa comunhão com Deus. Precisamos estar atentos, porque diante das circunstâncias que se levantam, para que nós não venhamos a alcançar esses propósitos que nós colocamos para nós mesmos, ou que Deus trouxe para a nossa vida, nós precisamos estar preparados para combater o combate, e combater o bom combate. Para isso, precisamos de um poder maior que os obstáculos, com um poder maior que o nosso inimigo, que o nosso adversário. E esse poder maior, ou esse recurso maior que você precisa, infelizmente não está em você mesmo, não
não está no teu intelecto, não está na tua capacitação, mas única e exclusivamente em Cristo Jesus, que precisa ser o Senhor da sua vida. Portanto, queridos, nós precisamos obter recursos para combater, que esses recursos, eles estão além da capacidade humana. E isso é tremendo, porque por mais que venha a se levantar contra você pessoas, e muitas vezes pessoas que podem estar acima de você, seja um colega de trabalho, seja um profissional, seja na vida social, esses recursos deles são falhos e sempre serão falhos. Por mais que elas de repente venham utilizar todos os recursos que não são ou não deveriam ser utilizados, como mentira, como fofoca, como a tentativa de te denegrir, usando ou falando coisas falsas a respeito de você, que a princípio possa ser aceito por outras pessoas. Quando os teus recursos estão no Senhor, o Senhor há de trazer a justiça, e uma justiça que será revelada por Ele mesmo. Você muitas vezes não precisará entrar nessa luta com aquilo que você acha que são recursos seus. E ali o Senhor, na sua fidelidade, Ele se apresenta como fiel, como justo, como o Senhor da batalha, o Senhor todo-poderoso, que te sustenta, que te guarda, o Deus eterno que entra na batalha em favor de você, em favor da tua vida, em favor do teu projeto. Contudo, queridos, é essencial vivermos longe da iniquidade. Não há como termos comunhão com o Senhor se vivemos uma vida muito próximo da maldade, muito próximo daquilo que é contra a vontade do Senhor, se vivemos uma vida em que o pecado é um atrativo forte e constante na nossa vida e nós cedemos ao mal. Precisamos ter uma vida em que o Senhor é a nossa prioridade. Viver em comunhão com o Senhor é a nossa prioridade. Por mais que o mundo venha apresentar recursos, por mais que o mundo venha apresentar ferramentas, venha apresentar todo o seu arsenal para te levar para longe do Senhor ou para te trazer transtorno, você precisa entender que o objetivo principal é tirar esse foco da tua vida. O objetivo de ter esta vida de comunhão, de viver um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento em que o Senhor é prioridade para a tua vida. Porque quando as circunstâncias da vida, quando as pessoas, quando os nossos propósitos de vida fazem com que nós percamos essa exclusividade, essa busca de termos como prioridade a comunhão com o Senhor, o inimigo já atingiu o seu propósito, já atingiu o seu objetivo, porque ele te tira a sua maior riqueza de recursos, ele te leva para longe de Deus, porque a partir desse momento ele te leva para longe de Deus, é a condição que ele tem de fazer aquilo que ele precisa fazer na tua vida, na tua família, no teu projeto de vida. Na palavra de Deus, irmãos, ela está cheia de exemplos sobre a consequência de não vivermos uma vida de comunhão com o Senhor, de não vivermos uma vida de obediência ao Senhor, de não vivermos uma vida em que o Senhor é prioridade, em que obedecer a Deus é algo essencial para a nossa vida. Mas eu sempre lembro da vida de Saul, irmãos. Saul, ele foi escolhido por Deus. Saul, ele foi chamado pelo Senhor. E Saul, ele foi chamado pelo Senhor para ser bênção para o seu povo, bênção para a sua família. E a história do rei Saul, ela traz de uma situação de uma grande esperança para uma grande decepção. Porque de escolhido ele passa a ser um rejeitado, mas tudo por culpa dele. Porque ele deixou de viver uma vida de obediência ao Senhor.
Ele deixou de fazer do viver dele um relacionamento, de ter um relacionamento de constante obediência, de comunhão com o Senhor, de fazer disso prioridade da vida dele. E num dia que ele se sentiu oprimido, que ele se sentiu desamparado fisicamente, porque ele estava num momento difícil, porque o inimigo estava diante dele, o inimigo físico, o povo filisteu estava ali, e ele sentindo a proximidade da batalha, ele sentindo que os recursos materiais e físicos dele, os seus companheiros estavam abandonando ele, ele se desespera, irmãos. E ele toma uma decisão, no qual o Senhor não estava ali em concordância com ele. E aí ele perde o direito de continuar o seu reinado. Essa história você pode encontrar em 1 Samuel capítulo 3 e capítulo 15. Irmãos, nós precisamos olhar essas histórias, esses exemplos, porque nessas histórias há um ensino do Senhor para as nossas vidas e um ensino de oportunidade de não repetirmos esses erros. Porque muitas vezes nós estamos diante de situações, não de pessoas, mas de situações, ou possa até ser de pessoas, que se levantam contra nós e a gente, por falta de ter prioridade no nosso relacionamento com o Senhor, a nossa prioridade passa a ser olhar para os nossos recursos, olhar para coisas humanas, olhar para pessoas que estão ao nosso lado, tão falhas quanto nós. E muitas vezes nós nos apoiamos em recursos falhos, e esses recursos falhos acabam nos decepcionando ou não sendo suficientes, porque nunca será. E aí nós tomamos decisão, uma decisão de desistir, uma decisão ou de repente de fazer alguma coisa em que o Senhor não está. Tudo porque a comunhão com o Senhor deixou de ser prioridade para nós. Mas eu quero te dizer que esta comunhão com o Senhor, ela não deve se estabelecer naquele momento de dificuldade. Se for isso, que assim seja. Porque a misericórdia do Senhor há de atuar na tua vida para que aquele momento dificultoso seja um despertar para você. E você tenha a oportunidade de ver, opa, eu estou vivendo uma vida longe de Deus. Mas que você não espere chegar a esse momento difícil, porque de repente o desespero possa tomar conta da tua vida e possa te dar aquilo que você precisa ou aquilo que você acha que precisa fazer. E quando você fizer isso, pela falta de comunhão com Deus, é nesse momento que o inimigo se aproveita. E aí, ele ciente de que te falta o recurso principal da tua vida, ele apresenta ideias e falsos companheiros. Como você não tem uma vida de comunhão com o Senhor, você acaba se entregando a recursos humanos, a recursos falhos. Querido, sempre é melhor obedecer do que sacrificar. É sempre melhor obedecer ao Senhor do que achar que uma vida religiosa, uma vida de práticas religiosas é o suficiente para nós. Por mais que você venha sacrificar através do seu esforço dentro da igreja, através das suas dedicações religiosas, teu comprometimento religioso, obedecer é sempre prioridade. Porque o obedecer é o caminho para a nossa vitória. Práticas religiosas não salvam. Elas são obras da mão humana, e sendo obras da mão humana, queridos, é falha. A prática religiosa ou as práticas religiosas, elas precisam ser o fruto da tua fé. Você vive uma vida de fé com o Senhor, você vive uma vida de comunhão com o Senhor, e isso desperta em você o desejo de se dedicar ao Senhor, de ser um instrumento na mão de Deus. O Senhor
Você dá uma palavra para aquela pessoa que está precisando de paz. De repente o teu sorriso é suficiente, mas tudo isso é fruto, não é objetivo, é o teu viver, porque Cristo vive em você. Não é algo que simplesmente te faz se sentir bem, mas a presença do Senhor te coloca nessa posição, e por isso você gera frutos para a tua vida, frutos para a tua família, frutos para outras pessoas. Mas volto a dizer, tudo isso tem o seu princípio na tua comunhão com Deus. Não cabe, queridos, um salvo ficar dando desculpas como Saul, ficar dando desculpas pela desobediência. Eu fiz isso porque você demorou. Eu fiz isso porque eu clamei e o Senhor não me respondeu de imediato. Eu fiz isso, você fez porque você desobedeceu. É simples assim. E aí cabe a você fazer aquilo que Saul não fez. Cabe a você se arrepender, pedir perdão ao Senhor, pedir misericórdia com o Senhor. Lembra-se do rei Ezequiel? Aquele homem estava com um decreto dado por Deus. Era o fim, mas quando ele recebeu aquele recado da parte do Senhor, ele se arrependeu, virou para a parede, chorou, mas o seu choro não foi um choro pelo decreto de Deus, mas foi um choro por causa daquilo que ele era até então. Um choro de arrependimento, de busca de mudança de vida. Precisamos viver isso na nossa vida, irmãos, diante daquilo que se apresenta na nossa vida, e nós não fomos exatamente aquilo que Deus esperava de nós, não respondemos à altura daquilo que Deus fez e faz na nossa vida, diante dos fatos que se estabelecem, diante dos objetivos que nós estabelecemos na nossa vida, nós não nos portamos na altura que deveríamos nos portar. Não respondemos à altura, ao invés de respondermos como os filhos de Deus. Muitas vezes nós respondemos àquela situação como filhos das trevas, irmãos. E isso precisa ser tratado na nossa vida, isso precisa ser modificado na nossa vida, porque atitudes em que a presença e a comunhão com o Senhor não é notória, irmãos, é atitude já de uma derrota. A primeira derrota já aconteceu ali, na tua falta de comunhão com o Senhor, e a sua segunda derrota vai acontecer quando as consequências vierem. Então, queridos, diante daquilo que nós fizemos, deixamos de fazer, daquilo que não é da vontade do Senhor, cabe a nós entendermos aonde nós caímos, aonde nós erramos, aonde deixamos de viver esta vida de comunhão que nós tanto precisamos. Deus não precisa disso, somos nós que precisamos, e muitas vezes parece que nós invertemos, irmãos. Parece que Deus precisa da nossa comunhão, parece que Deus é dependente de nós, e nós somos o Todo-Poderoso. Somos fracos, somos limitados. E como Paulo disse muito bem, querendo acertar, nós erramos. E por isso nós precisamos viver em constante comunhão com o Senhor. Porque a desobediência é um caminho para a derrota das nossas situações, mas para a derrota espiritual. Por isso, queridos, precisamos reconhecer onde nós caímos, aonde começou a nossa falha, o nosso fracasso espiritual, aonde deixamos de viver uma vida de total comunhão com o Senhor e voltar ao primeiro amor. E precisamos fazer essa sondagem
constantemente na nossa vida hoje. Como nós nos comportamos no dia de hoje? Será que buscamos uma comunhão com o Senhor? Durante a semana que passou, diante de tantos fatos que ocorreram na nossa vida, foi a minha prioridade viver uma vida de comunhão com o Senhor? Naquele momento em que houve uma situação difícil dentro de casa, no trabalho, com pessoas de repente na rua, aonde estava a minha prioridade de viver uma vida de comunhão com o Senhor? Porque em circunstâncias assim, irmãos, nós esquecemos dessa prioridade. Queremos ter razão, queremos vencer a discussão, queremos sair vencedores, e muitas vezes jogamos no lixo a comunhão com Deus. Ofendemos a outra pessoa, colocamos a outra pessoa para baixo, não vivemos um amor um com o outro, não há misericórdia. E aí você pode estar pensando, mas o pastor está falando de meu relacionamento com outra pessoa. A palavra de Deus é bem clara: se você não tem comunhão com o teu próximo, se você não ama o teu próximo, você não consegue amar a Deus. Quando estivermos, irmãos, em situação semelhante à de Saul, temos que ter a certeza que em meio às guerras o Senhor se faz presente. Saul, ele não tinha essa certeza. E por que ele não tinha essa certeza? Porque ele já não vivia em comunhão com Deus. O que vai te trazer a paz, o que vai te trazer a tranquilidade, o que vai te trazer uma esperança, o que vai te manter nutrido ali naquele momento difícil, é você ter certeza que você não fez nada para abalar a tua comunhão com Deus. É você saber: olha, eu estou passando por esta prova, mas eu vivo uma vida de comunhão com Deus, não é consequência do meu pecado. Mas quando você peca e os problemas se estabelecem, principalmente por consequência desse pecado, você se comporta como Saul, porque você já foi vencido pelo inimigo da tua alma. Ele abalou aquilo que te é principal, a tua comunhão com Deus. E agora você está em dúvida: eu vou entrar na batalha, mas será que Deus vai vir comigo? Será que Deus está comigo nesse negócio? Ou eu estou e viverei a consequência dos meus pecados? Está entendendo isso, querido? Precisa estar comprometido com o Senhor, comprometido em lutar pela tua comunhão com Deus. Porque quando vier o momento de guerra, quando vier o momento da batalha, você sabe: o Senhor está comigo. O Senhor está nessa batalha aqui comigo. Eu estou sofrendo, eu estou passando por dificuldade, mas o Senhor está comigo. Deus deseja fazer do seu povo, ou desejava fazer do povo de Israel, um povo vitorioso. Deus deseja fazer de você uma pessoa vitoriosa. Mas assim como Israel dependia de viver uma vida de comunhão com o Senhor, você depende disso também, de viver uma vida de comunhão com o Senhor, porque muitas vezes o Senhor trabalha pela tua vitória, o Senhor faz tudo em teu favor, mas você não se ajuda, e não se ajuda porque a tua prioridade não é ter comunhão com Deus, é fazer a tua vontade, é fazer os teus caprichos, é fazer aquilo que te faz se sentir bem. Mas quando você busca viver a vida com comunhão com o Senhor, as coisas são diferentes. O povo de Israel foi várias vezes vencido, mas não foram só vencidos não, foram humilhados. E não foram só humilhados não, foram escravizados, porque não deram importância aos apelos divinos para o arrependimento, para uma vida de comunhão. Deus não quer isso para a tua vida, não quer ver você uma pessoa derrotada. Deus não quer
escravizado pelos pecados. Ele enviou o Senhor Jesus para te libertar, para te dar a vitória. Mas você precisa viver essa comunhão de uma forma muito intensa com o Senhor. Deus deseja fazer de nós um povo vitorioso, irmãos. Mas nós precisamos colaborar para isso. Deus não depende de nós, mas nós precisamos colaborar para isso. Porque Deus constrói, aí a gente vai lá e destrói. E destrói por quê? Porque não vivemos uma vida de comunhão com o Senhor. Deus está estabelecendo lá um relacionamento saudável, um matrimônio saudável. Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está podando a nossa vida. Deus está nos moldando. Mas muitas vezes nós não ajudamos. E não ajudamos porque não vivemos uma vida de comunhão com o Senhor. Porque se vivemos uma vida de comunhão com o Senhor, vem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, Deus, em seu infinito amor e graça, envia-nos o Senhor Jesus como uma oportunidade de assumirmos uma aliança com Deus. E essa aliança nos dá essa certeza de que nunca estaremos só. O Senhor habita em nós. Desta forma, ainda que faltem ou falhem as coisas, ainda que as pessoas venham decepcionar, não venham ter condições de nos ajudar, ainda que os projetos venham se frustrar, não entraremos em desespero, porque a nossa esperança está sempre no Senhor, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor e Ele está cuidando dela. Isso resultará em atitudes que muitos não compreendem, como, por exemplo, ter confiança em paz, mesmo passando por momentos difíceis, sejam eles familiares, financeiros, seja ela a questão de saúde, porque você sabe que Deus está cuidando de você. Eu não estou vendo, eu não sei como, mas eu sei que Ele está cuidando de mim. Eu sei que Ele está atuando na minha vida. Quando você tem a sua vida entregue ao Senhor e vive um relacionamento correto com Deus, crê que Jesus é Senhor da sua vida, você verá que não há necessidade de ter medo, não há necessidade de ficar apavorado diante dos problemas, pois você tem a certeza que o Senhor sempre tem e terá o melhor preparado para a tua vida. A prova de que Deus te ama e que quer te dar vitória sobre o inimigo, que tantos transtornos traz à sua vida, é que Ele sacrificou Jesus para que você pudesse receber o melhor. E o melhor para a tua vida é a vida de comunhão com o Senhor Deus Pai. Viver na companhia dEle, não somente aqui, mas quando a tua história aqui acabar, de viver a eternidade com Ele. Mas como alcançar essa segurança, irmãos? Como ter essa certeza? Como saber que a vida eterna, a presença de Deus, é uma garantia para a nossa vida, é algo real e concreto para nós? Durante toda a Bíblia, o Senhor deixou mensagem para você. O Senhor deixou ali recados, vamos assim dizer, para você. Ele deixou um testamento para você. E eu vou citar alguns deles, se você tiver caneta, senão depois você assista o vídeo para anotar os textos. Primeiro deles, Isaías 26, versículo 4. O Senhor levantou Isaías para dizer o seguinte: em nome do Senhor para a tua vida, confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. A João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 12 e 13, ele inspirou o servo dele para dizer o seguinte para você: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna.
E ele também falou naquele texto tão conhecido por nós, capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tem te amado. E Ele te amou antes mesmo de você amar. Ele tem manifestado este amor com seu cuidado, com suas palavras misericordiosas, com palavras de paciência, de ainda te dar a oportunidade. E aí ele ainda fala através dos seus amados servos, capítulo 6, versículo 37, todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. O Senhor está te aguardando. Ele está falando, venha a mim. Venha a mim, entrega o teu coração a mim, eu não vou te rejeitar, eu estarei com você. Ele continua no capítulo 17, do versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem vieste. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, ele nos dá uma palavra que nos leva a este caminho de vitória que tanto nós falamos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para isso, irmãos, precisamos viver esta vida de comunhão com o Senhor, porque a comunhão com o Senhor nos levará a amar ao Senhor, a confiar no Senhor, e nós teremos assim a orientação dada pelo Espírito Santo de Deus, para naquele momento de guerra, naquele momento de batalha, invocar o nome do Senhor, mas acima de tudo, naquele momento em que a nossa alma muitas vezes está em risco, e um dia de repente esteve na mão do inimigo, e nós tomamos essa decisão de invocar o nome do Senhor, e hoje estamos louvando a Deus pela salvação que nos foi ofertada. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, ele inspirou o apóstolo Paulo a dizer para você que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você não é qualquer pessoa, você é um filho de Deus Altíssimo. Você foi chamado para um dia reinar com o Senhor. Então você precisa entender que essa comunhão que você precisa lutar e desenvolver com Cristo Jesus, ela está ligada a algo tremendo e maravilhoso. E Paulo continua dizendo lá no capítulo 10 de Romanos, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas também em Hebreus capítulo 10, versículo 22, sendo assim, queridos, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. E por fim, o apóstolo Pedro, na segunda epístola a Pedro, capítulo 3, de Pedro, capítulo 3, versículo 9, uma palavra maravilhosa do Senhor para a tua vida. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor está te aguardando. O Senhor está aguardando uma decisão que Saul teve oportunidade, Judas teve oportunidade, várias pessoas tiveram oportunidade e não aproveitaram de desenvolver uma vida de total comunhão com o Senhor, de viver uma vida de total dependência do Senhor, de viver uma vida de amor ao Senhor. Está vendo, irmãos? Está vendo o que o Senhor traz através
através da sua palavra, com um amor, um carinho profundo por você. Essas palavras foram escritas há muito tempo atrás, mas o Senhor deixou por amor a você, porque Ele te ama. Ele quer viver contigo para sempre. Ele quer viver uma vida de comunhão com você a todo instante, a todo momento, em toda e qualquer situação. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele, porque Ele tem muito a fazer na tua vida, mas também através da tua vida. Deus quer te abençoar e quer fazer de você um canal de bênção. Deus quer salvar a tua alma, mas Ele também quer salvar a tua vida profissional, a tua vida familiar, o teu casamento, porque você é o bem mais precioso que Ele tem, e por isso Ele insiste, por isso Ele continua ministrando ao teu coração, porque Deus quer que você seja mais do que simplesmente um religioso, pois Ele sabe que a tua religião não faz nada, é algo vazio, ela se acaba quando termina o culto. E muitos dos religiosos demonstram que não possuem indicadores da salvação verdadeira, como diz Paulo a Timóteo, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Deus quer que você seja de fato cristão. Deus quer que você seja de fato um seguidor de Cristo. Então, entre pela porta estreita, pois a porta larga é ampla o caminho que leva à perdição. Ser uma boa pessoa, irmãos, nem tampouco ser religiosa, ser frequentador de igreja ou até mesmo membro ativo da igreja é o suficiente para a tua vida. Você precisa de ter Cristo em você. Você precisa de ter uma vida de comunhão com o Senhor. Você precisa ter Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Você precisa desfrutar de uma presença, da companhia constante de Deus na tua vida, assim como o seu infinito amor e a sua graça e misericórdia se manifestando na tua vida. Então, busque isso hoje, busque isso amanhã, busque isso durante o restante da semana e mais ainda por todo o resto da tua vida. Busque uma vida de comunhão com o Senhor, porque você precisa, porque o Senhor é a tua força. Ore a Deus, peça ao Senhor, peça ao Senhor para que você possa confiar nele, para que a tua prioridade de vida seja desenvolver uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Olha, Senhor, Deus Pai, eu preciso tanto do Senhor, mas te peço perdão, porque mesmo tendo esta necessidade, enxergando esta necessidade, muitas vezes priorizo aquilo que não é esta comunhão, e vivo uma vida em que eu e a minha vontade é prioridade. Trabalho sobre o meu ser, Deus. Trabalho sobre o ser dos teus servos, para que seja uma realidade na vida de cada um de nós esta bendita comunhão, que venhamos sentir alegria, mas também cômodo quando isso não se estabelecer
diariamente na nossa vida. Que nós possamos acordar procurando ou buscando esta presença. Que nós possamos, no decorrer do dia, estar atento às oportunidades de desfrutarmos desta comunhão com o Senhor. E quando formos encerrar este dia, fechar os nossos olhos, sentir, Deus, que precisamos ainda da presença do Senhor. Que isso, Deus, seja a nossa prioridade. Vivermos contigo, vivermos em tua presença, vivermos, ou na verdade ter uma vida que alegre ao Senhor, de viver como verdadeiramente filhos do Senhor, como criancinhas, totalmente dependentes do Senhor. Então, Deus, perdoe-nos tudo aquilo que tem feito nós nos afastarmos desta vida de comunhão. Renove o nosso entendimento, mude o nosso comportamento, retire de nós aquilo que tem nos impedido de vivermos essa realidade, porque até para isso, ó Deus, para vivermos uma vida de comunhão com o Senhor, precisamos do favor do Senhor. Mude o nosso coração, mude o nosso pensar, mude o nosso agir. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E ainda, irmãos, às vezes, mesmo quando nós vivemos nessa comunhão com o Senhor, as coisas, muitas vezes, podem não acontecer de acordo com o nosso querer. Mas aquilo que é prioridade está acontecendo. A nossa comunhão com Deus. Porque é nesse instante que você será uma pessoa verdadeiramente de fé. Porque aquilo não aconteceu de acordo com o teu plano, mas você confia que Deus está contigo. Os diáconos vêm à frente. Estaremos louvando ao Senhor e compartilhando do pão e o cálice. E são convidados a celebrar este momento, a participar deste momento, todos aqueles que já se batizaram, estão em comunhão com o Senhor, em comunhão com o corpo de Cristo. A eles, quando os diáconos estiverem passando, quero se colocar de pé e receberão assim os elementos.
que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim, em memória do Senhor. Comamos todos o pão. Em memória de Ti, meu Deus, em memória de Ti, Jesus, hoje partilhamos e comemos esse pão para lembrar o Senhor se entregou na cruz, fez sacrifício, Cordeiro Santo, imaculado, oferecido por nossas vidas, por nossas almas, para que pudéssemos compartilhar contigo da tua herança na glória. Nada podemos fazer para alcançar, ó Pai, essa tão bendita herança, porque todo sacrifício foi feito por Ti, pelo Teu amor, pela Tua força, pela Tua coragem. Não há nada na nossa capacidade, nem alcance, nem esforço, nem sabedoria, nem força, nem energia, nem poder, nem dinheiro, que é capaz de comprar, adquirir ou conseguir um pouco da glória que é estar ao Teu lado, Pai. Porque o alcance, o caminho, a verdade e a vida está em Ti, ó Pai. Então que nossos corações e nossas mentes possam ter ciência disso todos os dias, que a nossa carne venha morrer para nós mesmos e lembrarmos que o pão foi partido e que possamos lembrar todos os dias do corpo que foi oferecido na cruz como cordeiro sacrifício. Jesus, esse é o único caminho. Então possamos arrepender dos nossos pecados diários, todos os dias, dia a dia, lutar o bom combate, até o derradeiro dia chegue o Senhor vir nos buscar, Pai. Em nome de Jesus, dê-nos forças para permanecer contigo, caminhando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos todos do cálice. Senhor Deus, quem era eu? Quem era nós? Para que o Senhor se entregasse naquela cruz, como sacrifício vivo por amor. Nós somos indignos e pecadores, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, e Teu sangue nos purifica de todo pecado, Jesus. Muito obrigado porque o Teu sangue nos torna mais alto do que a neve. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo não merecendo, o Senhor se entregou por cada um de nós naquela cruz do Calvário. E hoje estamos aqui, Senhor, para te pedir perdão pelo nosso pecado, para reconhecer que o Senhor é Deus em nossas vidas, não há outro além de Ti, que nós possamos, Senhor, permanecer fiel até o dia que o Senhor venha nos buscar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a perseverar. Nos ajuda, Senhor, a nos manter de pé a cada dia, Senhor, diante de todas as dificuldades, diante de todas as adversidades, ó Deus, que venha nos aparecer. Senhor, nos ajude, Senhor, a perseverar. Nos ajude a andar na contramão desse mundo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o Senhor como alvo e permanecer de pé todos os dias, crendo que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos deixa só e que o Senhor continuará conosco até que o Senhor venha, Senhor. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por esse momento que nós lembramos da Tua morte, mas também da Sua ressurreição. Muito obrigada por tudo, Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja se coloca de pé, por favor. Obrigado a Deus porque celebramos nesta noite a ceia do Senhor, o qual representa o Teu amor, a Tua fidelidade, o qual o Senhor
restabeleceu aquilo que o ser humano perdeu por direito, de um dia estar vivendo em comunhão perfeita com o Senhor. E hoje, através desta celebração, nós trazemos à memória esta necessidade de vivermos esta comunhão com o Senhor, não somente em momentos assim de celebração, mas a todo instante da nossa vida, para que de fato o Senhor reine na nossa vida, no nosso coração. Então, Deus, muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade, obrigado pela tua palavra, obrigado a Deus pela salvação ofertada através de Cristo Jesus. Obrigado a Deus pelos nossos irmãos que estão conosco nesta noite e por aqueles que estão assistindo este culto. Obrigado a Deus pelo dom da vida e que o Senhor esteja levando o teu povo para os seus lares debaixo da tua paz e da tua presença, ó Deus. Que todos possam desfrutar de uma semana de uma doce comunhão com o Senhor e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a Igreja Batista em Vinhedo e sejam com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, Deus. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ministério do